pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e está no ar mais uma videoaula do Desenrolando a Fisiologia. Se você ainda não viu a aula anterior, onde falamos sobre as estruturas básicas das células, recomendo que veja antes de assistir esse vídeo, onde veremos as principais funções e composições das organelas citoplasmáticas. Começaremos então, onde estão localizadas as organelas, que é o meio aquoso da célula nomeado de citoplasma, que também pode ser chamado de ioloplasma ou citosol. Vejamos a figura a seguir. Bom, pessoal, como a gente estudou na aula passada, essa é a estrutura básica da célula com todos os seus componentes. Os componentes que estão escritos na cor azul são as organelas citoplasmáticas que vão ser estudadas por nós hoje. Bom, começaremos pelo citoplasma. O citoplasma, como a gente já sabe, é essa parte rosa clara aqui que está representada neste desenho. O que devemos saber sobre o citoplasma? O citoplasma é a parte aquosa da célula, que pode ser chamada tanto de ioloplasma ou citosol. E também as organelas estão presentes no citoplasma. Então, pessoal, esse é o citoplasma. Vimos então o citoplasma, que é a estrutura aquosa que envolve todas as organelas. Vamos ver agora as principais composições e funções dessas organelas. Começaremos pelos ribossomos, que são formados pelos RNAs ribossômicos e têm como função principal a síntese proteica. Os ribossomos, como vimos na aula anterior, são as formiguinhas do labirinto e vamos ver agora com mais detalhes os ribossomos. Voltando aqui na célula, já estudamos o citoplasma, que é o meio, a parte aquosa da célula que envolve todas as organelas. Vamos estudar agora os ribossomos. Mas o que devemos saber sobre os ribossomos? Eles são as formigas do labirinto maior, como vimos na aula passada, e estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Então, eles estão aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Deste modo, ele tem uma relação bem importante com a retículo endoplasmático rugoso. Tem uma relação importante com essa organela. A sua principal função é a síntese de proteínas. Então, a principal função dos ribossomos é fazer a síntese proteica. Para onde vão essas proteínas? Elas são transportadas para as cisternas do retículo endoplasmático rugoso. E como é que os ribossomos são formados? Como é que essa proteína é formada? Como vamos saber sobre isso? Bom, os ribossomos são formados pelo RNA ribossômico, que provém do núcleo, e as proteínas são formadas pelos RNAs mensageiros, que provêm do núcleo. Então, pessoal, esse foi o ribossomo, que são produzidos pelos RNA ribossômico, que provém do núcleo, e as proteínas pelo RNA mensageiro, que provém do núcleo. Conhecemos, então, o citoplasma, que é a estrutura aquosa que envolve as organelas, e os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. Vamos conhecer agora o retículo endoplasmático rugoso, que é onde os ribossomos estão localizados. O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome, como já vimos, pois os ribossomos estão aderidos a eles. Eles têm a principal função de armazenamento dessas proteínas que os ribossomos sintetizam. Vejamos na figura a seguir. Voltamos aqui na célula, onde já estudamos o citoplasma, que é a parte aquosa que envolve todas as organelas, e os ribossomos, que é responsável pela síntese proteica. Vamos estudar agora o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, que são essas estruturas aqui, que são os labirintos maiores com as formigas dentro. Eles têm essa nomenclatura justamente por causa dessas formigas, que são os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem esse nome, pois os ribossomos estão aderidos a ele. Eles são formados por estruturas de canais, que estão aqui no interior do retículo, chamadas de cisternas, onde são armazenadas as proteínas do retículo endoplasmático rugoso. Então, eles têm esse nome, retículo endoplasmático rugoso tem esse nome, pois os ribossomos estão aderidos a ele, são formados por cisternas, que são a estrutura de canais, aqui no interior do retículo, é responsável pelo armazenamento de proteínas produzidas pelos ribossomos aqui dentro dessas cisternas
Essas proteínas, então, são armazenadas dentro daqui desses sistemas. Esse foi o retículo endoplasmático rugoso. Agora já conhecemos a estrutura aquosa que envolve todas as organelas, que é o citoplasma, os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína, e o retículo endoplasmático rugoso, que armazena essas proteínas produzidas pelos ribossomos. Vamos conhecer agora o retículo endoplasmático liso, que tem como principal função a formação de gordura. Vejamos o retículo endoplasmático liso. Já estudamos o citoplasma, que é a parte aquosa da célula, que envolve todas as organelas, o retículo endoplasmático rugoso, que armazena as proteínas produzidas pelos ribossomos. Vamos estudar agora o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, como vocês podem ver aqui, são os labirintos sem as formigas. Diferentemente do retículo endoplasmático rugoso, não tem os pontinhos azuis, não tem as formigas. Então, eles têm essa nomenclatura de retículo endoplasmático liso, pois não contém os ribossomos, não contém as formigas dentro da sua estrutura aqui dentro. Eles são responsáveis, principalmente, pela síntese de gordura e estão mais presentes no fígado. Então, retículo endoplasmático liso tem essa nomenclatura, pois os ribossomos não estão aderidos a ele, são responsáveis pela síntese de gordura e estão mais presentes no fígado. Esse é o retículo endoplasmático liso. Já conhecemos então onde estão as organelas, onde se produz e armazena as proteínas e onde é sintetizada a gordura. Vamos ver agora o complexo de Golgi, que é a organela que dá o acabamento final às proteínas. Vamos conhecê-lo melhor. Já vimos o citoplasma, a parte aquosa, os ribossomos, os pontinhos aqui do retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, que são os labirintos sem formigas. Vamos ver agora o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, como vocês se lembram, são as minhocas enroladas, como vimos na aula passada. Qual a função do complexo de Golgi? Ele é responsável pelo acabamento final das proteínas que são produzidas pelos ribossomos e armazenadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Mas o que é esse acabamento final? Esse acabamento final, ele pega essas proteínas, o complexo de Golgi pega essas proteínas e adiciona algumas substâncias nelas antes delas irem para o interstício. Mas que tipo de substância que eles adicionam? Então eles pegam essa proteína, adicionam algum açúcar ou alguma gordura e depois eles lançam para o interstício. Então, o complexo de Golgi são responsáveis pelo acabamento final das proteínas produzidas pelos ribossomos e armazenadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Que tipo de acabamento final? Adiciona alguma substância na proteína antes dela ir para o interstício. Quais substâncias? Substâncias como açúcares, gorduras, entre outras. Então, esse foi o complexo de Golgi. Já sabemos que os ribossomos sintetizam as proteínas, que o retículo endoplasmático rugoso as armazena e que o complexo de Golgi dá o acabamento final a elas. Vamos conhecer agora as vesículas. Já vimos onde estão localizadas as organelas no citoplasma, onde é produzida e armazenada as proteínas, respectivamente nos ribossomos e no retículo endoplasmático rugoso, e onde essas proteínas têm o seu acabamento final, que é o complexo de Golgi. Vimos também onde é produzida a gordura, que é o retículo endoplasmático liso. Vamos estudar agora o que faz o transporte dessas proteínas que são armazenadas aqui no retículo endoplasmático rugoso, que vem aqui para o complexo de Golgi. Vamos estudar as vesículas. As vesículas, que são esses pontinhos azuis aqui, como a gente já viu também na aula passada, ela é formada por um desmembramento da membrana do retículo endoplasmático rugoso. As proteínas que são produzidas nos ribossomos e são armazenadas no retículo endoplasmático rugoso, como também já vimos, elas chegam até o complexo de Golgi através das vesículas, que fazem esse transporte dessas proteínas até o complexo de Golgi. As vesículas também são importantes na comunicação entre a célula e o interstício e também entre as organelas, principalmente
entre o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso, sendo importante nessa comunicação e transporte das proteínas desse retículo endoplasmático rugoso até o complexo de Golgi. Então, ela é formada por um desmembramento da membrana do retículo endoplasmático rugoso. As proteínas armazenadas pelas cisternas do retículo endoplasmático rugoso migram para o complexo de Golgi através das vesículas. São importantes na comunicação entre a célula e o interstício, que é o meio extracelular, e entre as organelas, principalmente entre o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso, para que essas proteínas que são armazenadas dentro do retículo endoplasmático rugoso tenham seu acabamento final no complexo de Golgi. Importante, então, no transporte dessas proteínas que são produzidas pelos ribossomos e tem acabamento final no complexo de Golgi. Essas são as principais funções e formações das vesículas. Já conhecemos as estruturas que sintetizam, armazenam, transportam e dão acabamento final às proteínas. Mas para que isso ocorra, é necessária energia. Isso é responsabilidade das mitocôndrias, que vamos estudar agora. Vimos que o citoplasma é o meio aquoso que envolve todas as organelas, que os ribossomos produzem as proteínas que são armazenadas pelo retículo endoplasmático rugoso e tem o seu acabamento final no complexo de Golgi. Esse transporte, que faz com que as proteínas saiam do retículo endoplasmático rugoso e chegam até o complexo de Golgi, é feito pelas vesículas. E a produção de gordura é feita pelo retículo endoplasmático liso. Vamos estudar agora onde é produzida a energia para isso tudo, onde é produzida a energia na célula. Vamos estudar então as mitocôndrias. As mitocôndrias, como vimos na aula passada, são a sola do tênis lá de corrida. Se você não viu, veja a aula passada que verá qual é a sola do tênis que eu estou falando. Bom, o que fazem as mitocôndrias? Elas são responsáveis pela produção da energia da célula. Mas como é que essa energia é produzida? É produzida através da respiração celular. Então, através da respiração celular, se produz energia pelas mitocôndrias. É na matriz da mitocôndria que ocorrem importantes reações para a produção dessas energias, principalmente o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Então, as mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia para a célula através da respiração celular e na matriz da mitocôndria ocorrem importantes reações para a produção dessa energia, principalmente o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Essa é a mitocôndria, pessoal. Assim como a nossa casa, a célula precisa de uma limpeza. E esse processo é chamado de digestão celular, que é a função dos lisossomos, que vamos estudar agora. Voltando à célula, vamos conhecer agora a organela chamada de lisossomo. O lisossomo, como já vimos, é a mini laranja. Os lisossomos contêm enzimas digestivas e são responsáveis pela digestão celular. Eles eliminam substâncias ruins da célula através de dois processos, o de fagocitose e o de pinocitose. O de fagocitose é a eliminação de substâncias sólidas. Então, o lisossomo engloba essa substância, que é destruída por enzimas digestivas, e assim leva para o interstício, leva para fora da célula. O processo de pinocitose é a eliminação de substâncias líquidas. Então, os lisossomos levam essas substâncias líquidas, que são substâncias ruins, para fora da célula, para o interstício. Então, os lisossomos contêm enzimas digestivas e é responsável pela digestão celular. Eles eliminam substâncias ruins pelos processos de pinocitose e fagocitose. A fagocitose é a eliminação de substâncias sólidas. O que o lisossomo faz? Engloba essa substância que é destruída por enzimas digestivas que os lisossomos contêm e assim leva para fora da célula essa substância ruim. A pinocitose
é a eliminação dessas substâncias ruins líquidas, substâncias líquidas. Os lisossomos levam essa substância líquida para fora da célula, para o interstício, e pelo processo de pinocitose. Então, pessoal, esse é o lisossomo. Por fim, e não menos importante, vamos estudar agora o que divide a célula. Vamos estudar os centríolos. Pessoal, já vimos que o citoplasma é o meio aquoso que envolve todas as organelas, que os ribossomos sintetizam as proteínas que são armazenadas pelo retículo endoplasmático rugoso e transportadas até o complexo de Golgi, onde ocorre o acabamento final, pelas vesículas. Já vimos também que o retículo endoplasmático liso realiza a síntese de gordura e que a mitocôndria realiza a respiração celular. E vimos agora que o lisossomo é responsável pela digestão celular. Vamos estudar, então, agora o centríolo. O centríolo é a folhinha que caiu da árvore aqui, como já vimos também na aula passada. O centríolo é formado por pares de microtúbulos. São 9 trios de microtúbulos cada um. Ele é responsável pela divisão celular. Mas como é essa divisão celular? A célula entra em mitose e ela precisa do mesmo número de cromossomos para a célula-mãe e para a célula-filha. O centríolo parte o núcleo no meio e divide o mesmo número de cromossomos para a célula-mãe e para a célula-filha. Nos humanos, são 46 cromossomos para cada um. Então, os centríolos são formados por pares de microtúbulos com 9 trios de microtúbulos cada um. São responsáveis pela divisão celular. Como ocorre essa divisão celular? A célula entra em mitose, ela vai se dividir. Então, ela precisa do mesmo número de cromossomo para a célula-mãe e célula-filha. O que os centríolos fazem? Os centríolos partem o núcleo no meio e dividem o mesmo número de cromossomos para a célula-mãe e para a célula-filha. Em nós humanos, são 46 cromossomos cada um. Então, pessoal, esse foi o centríolo. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Agora, já entendemos a estrutura básica da célula e as funções e composições das organelas citoplasmáticas. Na próxima aula, vamos estudar a membrana plasmática. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a aula tenha ajudado vocês a entender melhor as funções e composições das organelas citoplasmáticas. Se vocês gostaram, se ajudou vocês, peço por favor que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos que precisam ou gostam de estudar a biologia celular e curtam o vídeo para ajudar a divulgar a mensagem. Um grande abraço e até a próxima aula.